Queridos irmãos da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, uma alegria poder me dirigir aos irmãos. Trago de toda a Junta de Missões Nacionais, do nosso diretor, pastor Fernando Brandão, um abraço muito carinhoso em cada um de vocês, ao pastor Alberto Cristiano, a nossa queridíssima irmã Deise Correia. Eu sou o pastor Jamerson Silva, seu missionário mobilizador aqui da região, e eu quero desde já agradecer ao convite e esse privilégio, de estar com os irmãos compartilhando um pouco do tema da nossa campanha. A solução é Jesus Cristo, e a divisa da nossa campanha é o texto áureo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse texto é muito conhecido de nós, e eu quero nesse momento, irmãos, compartilhar com cada um de vocês do motivo de Jesus ter dito essas palavras e a quem Jesus disse essas palavras. Jesus falou essas palavras a Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, no verso 1 e 2 do capítulo 3, ele é apresentado por João, dizendo que ele era um dos principais dos fariseus. Ele fazia parte do conselho farisaico, do sinédrio, e ele à noite procurou Jesus com várias indagações. Em outros textos de João, capítulo 9, verso 4, capítulo 11, capítulo 13, verso 30, João também vai usar essa mesma expressão de noite. No entanto, João está utilizando neste texto e nos outros que eu citei, não apenas se referindo ao período do dia, e é verdade que Nicodemos poderia estar com medo, estar envergonhado, tentando se esconder das pessoas para não ser visto com Jesus, mas João está apontando para uma outra causa, a condição espiritual que ele se encontrava. Então ele não apenas procurou Jesus à noite porque estava tentando evitar um problema para ele, mas aquilo se demonstrava, refletia a sua condição espiritual. E veja que o texto, a partir do verso 19 do capítulo 3, diz: Jesus continua falando para Nicodemos, depois que fala do texto de João 3,16, ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 21 diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João estava apontando para a condição espiritual de Nicodemos, e Jesus já conhecia essa sua condição, por isso que Jesus conduz todo o seu diálogo com Nicodemos para chegar nesta conclusão, que havia um grande problema sobre a vida daquele homem que era um mestre da lei, um homem versado na lei mosaica, um homem que tinha muitos privilégios por conta da sua condição social. No entanto, havia trevas sobre a vida de Nicodemos, e ele precisava de Jesus na vida dele, da luz na vida dele, porque a sua condição espiritual estava lhe conduzindo a uma condenação eterna. E então Jesus diz que é por esse motivo que Deus amou o mundo, não apenas os judeus, os israelitas, mas amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não continue na noite, na escuridão, mas que venha para a luz e tenha a vida eterna. Meus irmãos, tenho certeza que é o desejo do nosso Deus, e nós como Igreja do Senhor precisamos pedir ao Senhor que nos ajude também nessa tarefa, que Ele nos ajude a regular a nossa visão em relação a uma condição espiritual que as pessoas se encontram, independente da sua condição social
ou independente da sua condição que ela se encontre, seja nas Cracolândias ou nos sertões, ou seja em qualquer lugar, essas pessoas precisam encontrar-se com Cristo, porque elas vivem na noite, como Nicodemos, estão perdidas. E é preciso, irmãos, que, como Jesus foi movido de uma grande compaixão lá em Mateus 9,36, nós sejamos movidos também desde as nossas entranhas, e a compaixão de Cristo movia o Cristo em direção às pessoas para resolver o seu principal problema, que era o pecado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor, com o seu poderoso Espírito, use a sua igreja, nos mova por meio da sua imensa compaixão para anunciar a toda a nossa nação que há solução para o Brasil, há solução para o problema que o Brasil se encontra, e esse problema é o pecado, e o pecado gera morte e nos leva a uma condenação eterna, mas Jesus veio para nos trazer vida, para nos trazer uma vida eterna. E o Brasil precisa ouvir desse Cristo, conhecer esse Cristo para que o seu problema seja resolvido. E a solução é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, irmãos, para cada um de vocês, e sigamos juntos anunciando que a solução é Jesus Cristo aos quatro cantos da nossa nação. Deus abençoe a todos e um grande abraço.